Olá, boa tarde, aqui é a Sônia Valônia, da Galáctica Educação. Estamos ao vivo agora e vamos iniciar daqui a pouco uma live com a nossa convidada da semana do Contaê, que é a historiadora formada pela Universidade de São Paulo, Maíra Matrone. Maíra também atua como produtora de conteúdo para a internet. E ela fundou e criou para o Instagram o Cante História. Gostou? Hoje o nosso tema, então, é a música e história. Eu já estou vendo a Marina aqui, ela já está acenando para mim e ela já está entrando. Boa tarde a todos, boa tarde, Arthur Minite, tudo bem? Deixa eu ver se eu consegui fazer com que a Maíra entre. Responder, fazer uma transmissão ao vivo. Aprendendo, sempre aprendendo mesmo. Oi! Oi, Maíra, tudo bem? Tudo. Deixa eu aumentar o som aqui. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô te vendo. Oi, deixa eu... Que tudo bom que bem? Está aí com a gente, tudo, e você? Muito obrigada, viu, por você estar aqui. Obrigada a você. Com essa disposição de estar conversando com a gente. Eu já fiz a sua abertura, né? E aí, estava pensando aqui comigo, como é que veio essa paixão sua pela história e pela música? Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim, sim. Então, primeiro, obrigada. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todo mundo que está aí. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder falar aqui desse meu projeto, tá? Obrigada pela oportunidade. Bom, Sônia, você já falou aí, né, que eu sou formada em História e eu também sou formada em Teatro, né? Então... Isso. Então, eu acho que, assim, são duas coisas que sempre foram muito presentes na minha vida, né? A arte, de uma maneira geral, e a história. Mesmo em épocas em que eu não exercia diretamente essa profissão, elas sempre tiveram muita ligação com todas as atividades que eu desempenhei ao longo dos meus anos, né? De profissionais, né? Então, aí a música, acho que como para todo mundo, né, é uma coisa super presente, porque é uma arte super democrática, todo mundo ouve, todo mundo tem hoje, então, nem se fale, né, que hoje para você ouvir música é muito mais fácil. Na nossa época era um pouco mais difícil, porque a gente tinha que comprar um LP e tinha que gravar no rádio, né, aquela coisa toda. Hoje não, né, hoje você abre ali o seu celular e você tem a música que você quer, uma coisa maravilhosa. Então, o que acontece? Ao seu alcance, né? Tem a música ao seu alcance, né? A música que você quer ao seu alcance. É isso aí. Então, o que acontece? Eu sempre tive muita ligação com essas duas matérias, né? E aí, a partir daí, eu sempre relacionei demais elas. Para mim era uma coisa muito natural. Deixa eu só colocar aqui no mudo, porque senão vai ficar. Era muito natural relacionar as músicas com a história. Sempre fiz isso de uma maneira muito natural. E um dia, conversando com uma amiga minha que me conhece super bem, me conhece há anos e tal, a gente comentávamos de algum fato histórico brasileiro, que eu não me lembro qual que foi, e eu emendei uma música, né, para ilustrar aquele fato. E aí ela falou, nossa, que interessante, eu não sabia disso. E eu fiquei surpresa, porque achei que ela soubesse, né? E aí a gente continuou conversando e eu fui emendando uma música na outra, sabe assim? Eu fui emendando, falando de outra música e tal. Aí ela falou para mim, Maíra, por que você não escreve sobre isso, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, talvez realmente as pessoas não tenham tanta facilidade de associar uma coisa com a outra, assim como eu tenho, né?
E Não, o comecei... seu repertório já é bem direcionado, não é verdade? Exatamente. Aí comecei a fazer os primeiros posts, preparar os primeiros posts e abrir o perfil Canto História, né? Então, e tô me divertindo, adoro fazer, assim, uma coisa que... Então, retomei na minha vida a história, então tenho estudado de novo. Para mim é um prazer enorme estudar e ainda mais relacionar com as músicas, que para mim já era uma coisa super natural fazer, então eu me divirto e vejo que realmente, às vezes as pessoas não sabem aquilo que para mim parece assim simples e eu consigo passar isso para elas. Na verdade, a minha intenção muito é trazer a história para a vida das pessoas de uma forma mais lúdica, né? Mais emocional, que as pessoas possam se conectar com a história de uma maneira mais prazerosa. Porque as canções são... A gente tem uma memória afetiva, né, com elas. Muito Então, grande em relação à música e à nossa própria história e aos contextos que nós vivemos também, não é verdade? Que são muito exatamente. importantes, né? E me conta uma coisa, e qual foi a primeira postagem que você pensou para o Cante História? Bom, a primeira postagem foi a música Mestre Sala dos Mares. Porque esse processo de criação, Sônia, eu faço assim, eu faço muito de duas maneiras, né? A primeira maneira é quando um fato histórico, a música tem uma relação totalmente direta com um fato histórico, que é o caso do meu primeiro post, está perguntando do meu primeiro post, né? Então, eu fiz essa porque foi a mais fácil e que fala da Revolta da Chibata, que é a música Mestre Sala dos Mares, do João Bosco e do Aldir Blanc, que ele fala da Revolta da Chibata, que aconteceu em 1910 e que foi liderada pelo João Cândido. E aí, nessa revolta, eles reivindicavam o fim dos castigos físicos para os marinheiros, né? É uma história muito bonita. E aí, olhando assim, com mais detalhe para essa música, tem uma coisa muito interessante que fala a música, né? Posso cantar um pedacinho? Eu vou cantar. Deve cantar, para quem não conhece, porque ela é linda. Não foi tão... Mas é um pedacinho só porque eu não canto bem, tá? É só para você. Tem uma parte que ele fala assim, ó, dessa música. Glória. Não, desculpa. Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Então, quer dizer, eu acho lindo isso, porque ele levanta uma questão também, desculpa minha afinação, ele levanta uma questão também que é a de quem são os nossos heróis, né? De quem são esses heróis contados pela história? Então, está falando aqui, então, glória a todas as lutas inglórias, porque o João Cândido foi lá, fez uma revolta, né? Não foi atendido nas reivindicações, foi castigado depois disso e tudo, e por uma causa nobre, né? Que era, assim, outros marinheiros estavam apanhando, né? Estavam levando chibata. Então, e qual o monumento que a gente tem? As pedras pisadas do cais, né? Ou seja, não tem nenhum monumento do João Cândido, né? Não. Então, isso é interessante também, porque levanta, além de tudo, né, de contar a história, levanta essa questão de que quem são os nossos heróis, né? Para quem que a gente está olhando, né? Então, é bem legal. Aí, uma coisa que eu faço também, além de pegar as músicas, né, que tem esses fatos históricos diretamente relacionados e tal, eu às vezes pego um assunto que eu quero falar e aí associo com uma música. Então, por exemplo, quando a gente assistiu aí esses dias para trás, esses meses para trás, aí na televisão, na internet, as pessoas com placas na rua pedindo a volta do AI-5, né? Eu
eu achei que eu poderia falar, fiquei com vontade de falar sobre esse assunto, porque a primeira coisa que me vem à cabeça é que realmente essas pessoas não entenderam, não têm uma informação sobre o que representou o AI-5 na vida dos brasileiros, né? Sim, o público mais jovem não conseguiu viver o período, e mesmo você mais nova que eu, e mesmo eu ainda peguei uma fase final dele, né? Então, ela é muito interessante poder acompanhar o movimento, né? E aprender com isso também, né? Isso. E aí eu falei, não, acho que é uma coisa que é importante as pessoas conhecerem e saberem, né? E aí eu recorri ao Chico Buarque, né? Que eu acho que é um dos compositores que mais sabe retratar a nossa história, a nossa vida cotidiana e tudo mais, né? Eu sou super fã de vários, e do Chico muito mais. Então eu escolhi aquela Acorda Amor, né? Que fala justamente das prisões que foram efetuadas após o decreto do AI-5, né? Porque aí depois do AI-5, os cidadãos brasileiros perderam totalmente os direitos civis. Então, qualquer denúncia era motivo para uma prisão, né? Então, nessa música ele fala assim, eu acho até divertida essa música, né? Um pouco super triste, mas tem um lado divertido. Ele fala: acorda, amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição era dura, numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame lá, chame ladrão, chame ladrão. Então ele fala assim, o cara entra na minha casa, né, o policial chama um ladrão aí, pelo amor de Deus, porque o que eu fiz? Entendeu? O que eu fiz para estar aqui, né? O que eu fiz para ele invadir a minha casa, né? Uma muito escura viatura, né? E aí era isso. Então as pessoas eram presas dentro de casa, fora delas, enfim, de uma maneira super arbitrária. E aí eu usei essa música para contar um pouco do que foi o AI-5, né? Então eu vou assim, sabe, Sônia? Eu escolho, às vezes a música me escolhe, às vezes eu escolho uma música para falar de um determinado tema. Eu uso também podcasts, documentários, filmes, até próprio conteúdo das redes, né, sociais, eu uso também. Às vezes leio alguma coisa que fala, poxa, vou escrever sobre isso, né, que acho que é interessante, que é importante e tal. E vou nessa toada, né. E você demora nesse tempo de preparação, porque eu estou vendo que você estuda bastante, você reflete bastante antes de vivenciar a sua redação e o seu conteúdo para o Instagram. Como é que é isso? Desculpa, eu faço uma pesquisa, né, antes, tal, eu leio uns livros, eu tenho mais ou menos já traçado dentro da minha cabeça o que eu quero escrever, o que eu quero falar, eu conheço um pouco da história, óbvio, porque estudei, né, a história, mas sempre eu me surpreendo, né, porque às vezes eu penso uma coisa e na hora que eu vou pesquisar, eu vejo que não é bem aquilo que eu pensei, entendeu? E eu aprendo também muito nessa pesquisa. Então, isso para mim, assim, é a melhor parte. Para mim é divertido, é prazeroso fazer essa pesquisa. Eu faço essa pesquisa, eu leio livros, eu vejo documentários também, às vezes entrevistas, entende? Muita entrevista, por exemplo, tem uma música, até te falar, porque além dos posts, eu faço uns stories também, que é um conteúdo mais rápido, onde que eu chamo de pocket show, né? Que é um conteúdo mais rápido, é só explicando um pouquinho sobre uma determinada música. Então, por exemplo, eu fiz essa interpretação, eu fiz um story de uma música do Tom Zé, que é aquela Felicidade, não sei se você conhece, que é assim... Como é que é? Ela fala assim, menina, amanhã de manhã, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens.
E aí ele vai falando da felicidade que vai desabar sobre os homens. É uma música muito suave, muito leve e tal, né? Só que aí eu fui ver uma entrevista do Tom Zé sobre a música e não é nada disso, né? Na verdade, a música, as entrelinhas da música, ele fala assim daquele pavor que era na época da ditadura militar, onde as pessoas eram obrigadas a ser felizes. Entendeu? Então ele fala assim, a felicidade, amanhã de manhã a felicidade vai desabar sobre os homens. Tipo assim, todo mundo aqui tem que ser feliz, entendeu? Porque senão você é preso. Se você não for feliz, se você reclamar, se você achar que o sistema não é bom, você vai preso. Então, é muito bom. Aí ele fala uma hora, ele fala assim, não, eu anotei aqui, senão depois eu esqueço as músicas, eu fico cantando tudo errado, não vai ser muito legal, né? Mas ele fala aqui, ó, na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Quer dizer, então, ninguém escapa, ninguém se esconde, debaixo da cama, onde você for, eles vão te achar, entendeu? Vai desabafar e os meganhas vão te encontrar, né, para te levar também. Ele realmente foi muito inteligente, né, para usar essa metáfora, né? Muito interessante. E acredito que naquela época se utilizavam muito metáforas mesmo para as próprias peças de teatro, para as músicas, para todo o conteúdo, né? Porque com aquela censura, qualquer forma de expressão era realmente silenciada, né? Então ela tinha que ser velada mesmo, né? Exatamente, exatamente. Tem milhares de exemplos assim, né? A música Apesar de Você, por exemplo, do Chico Buarque, né, que é bem conhecida, que está sendo bem usada hoje até, ela foi feita de um jeito. Depois eu vi entrevistas com o Chico, ele contando e tal. Ela foi feita de um jeito para criar um entendimento dúbio, né? Então ela foi feita. O você. Quando ele foi questionado, porque ele foi chamado pela censura para dar explicações sobre essa música passou na censura, e na hora que vendeu 100 mil cópias, e aí né, a censura falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E começou um boato de que o você, do Apesar de Você, do Chico Buarque, era o Geisel, né? O Geisel ou o Médici, agora eu não me lembro exatamente o ano, mas o presidente da atualidade, né, da época, ele foi chamado, né, para depor e falar explicar, né, da explicação. Então ele deu a explicação de que você era uma mulher muito autoritária, entendeu? Então ele fez a música de um jeito como se o você pudesse ser o sistema, o presidente, a ditadura e os generais em geral, né? Que depois ele declarou que não fez exatamente para um presidente em específico, ele fez para a situação, para a generalidade, ele falou assim, né? Então, ele fez de uma maneira como se fosse, se você ler, você pode pensar que realmente pode ser uma mulher autoritária. E foi essa explicação que ele deu. Então, realmente, todos os compositores e tal, eles usavam desses artifícios, né, dessas metáforas e tal. E, no final das contas, a gente tem uma produção super rica, né, interessante sobre isso, né? De como que a arte foi sendo desenvolvida mesmo, e foi sendo, e né? Porque sempre em todos os sistemas autoritários, hoje, né? Muito sempre desenvolvida. Com certeza, com certeza. Muito bacana isso. E o seu público, como é que é a interação do seu público no Cante História, né? Assim. Eu vejo que quem está ali dentro, né, do Cante História curte muito, né, os posts, gosta muito, comenta. Tem gente que me escreve no particular e me sugere música, o que eu acho muito legal, né? Eu acho super legal. Então, eu tenho uma relação muito próxima e gosto de responder, eu gosto dessa troca, né?
porque a gente vai aprendendo também. Tem muita gente que conhece muito mais história do que eu, e música também, né? E pode agregar ali. Então, acho que é uma troca ali. Eu vejo meus posts, assim, Sônia, como uma sementinha, sabe? Ali eu coloquei uma sementinha e onde eu espero que as pessoas aguçem a curiosidade ali pela história, pela música, pela literatura, por tudo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, é essa a intenção. E a troca é bem grande com o público, é bem bacana, é bem gostoso, eu adoro fazer, estou me divertindo muito. Faz pouco tempo que eu abri o perfil, né? Não faz muito tempo, foi no meio da pandemia aqui, mas tenho adorado. Por causa da pandemia, ele já estava projetado antes? Ela já estava projetada antes? Não, eu não projetei, não. Eu não. Foi uma coisa assim muito. Nem sei como. Desse papo mesmo com essa minha amiga que surgiu, entendeu? A gente estava durante a pandemia, né? E aí surgiu esse papo que eu tô te contando, que eu te contei, e aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso, que é uma coisa que resgatei esse meu lado, né, de historiadora, de história, de estudar história de novo, que é uma coisa que eu adoro. Então, foi isso. E aí, mas não projetei, nunca projetei nada. Foi coisa de uma semana, assim, eu vou falar sobre isso e fui, entendeu? Então, o projeto está em andamento ainda. Ele está em processo de maturidade. Já daqui a pouco já vai fazer. Não, logo fará um ano, né? Mais um pouquinho. Mas conta mais de algumas músicas que você separou para a gente poder analisar junto com você e ouvir as suas reflexões e interações também. Tá bom. Então, eu pensei em falar um pouco para vocês são tantas, né? Eu gosto de todas, mas a gente não dá para falar de todas aqui, que é muita coisa. Mas então, eu tenho uma música do Ivan Lins, que é Cartomante, que eu escrevi, né, sobre um post sobre essa música que eu adoro, que fala assim: nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face para quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigo, não fale do medo que temos da vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Bom, ele está falando aqui, né? Muito cuidado, toma cuidado, não fica falando dessas coisas, não põe o dedo nessa ferida. Porque eu quero vivo, tem uma parte que ele fala, nos dias de hoje, não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo, né? Então fala do quê? Dos anos de chumbo, né? De uma ditadura, dos anos dificílimos, principalmente para quem era jovem, né? E que saía, que se relacionava, que estava dentro da universidade. Então, esse medo era constante, né? Assim, muito pertinente, muito vivo nessa sociedade, né? E fala dessas prisões também que foram feitas, né? Muitas, de maneira injusta, arbitrária. Eu não sei se você chegou a ver o documentário do Caetano Veloso, Narciso em Férias. Ainda não tive oportunidade. Conta para mim. Então, ele é muito legal, é sensacional, uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouco mais sobre esse período a partir da experiência de uma pessoa, né? O que acontece? O Caetano Veloso o Gilberto Gil, os dois foram presos em São Paulo após um show na casa deles, dentro da casa deles. Foram levados para o Rio de Janeiro, sem nenhum aviso, sem nenhuma intimação, sem nada. Só depois de 2 meses que eles estavam presos, que eles foram entender o porquê que eles estavam presos. Entendeu? Olha que coisa maluca isso. Imagina você ser preso dentro da sua casa e só poder
entender o porquê, o motivo que levou à sua prisão depois de 2 meses. Quer dizer, eles não podiam falar com nenhum parente, nada, entendeu? Ficaram totalmente isolados e sofrendo tortura psicológica, né? Ele conta que ele não sofreu tortura física, mas que ele ouvia as pessoas sendo torturadas, que isso já é uma tortura, né? Ele ficou numa solitária durante, acho que nos primeiros 15 dias, se eu não me engano, né? Que era um espaço minúsculo, né? E uma coisa curiosa também que ele come, e tem várias histórias, né, dentro do documentário muito interessante, mas uma coisa curiosa que ele conta e que ilustra bem o que eu estou falando, que são essas prisões arbitrárias, é que tinha, numa outra prisão, eles foram transferidos algumas vezes, tal, e uma prisão que eles estavam, tinha um cadeirante dentro da cela junto com eles, que os guardas tratavam como o Antônio Calado, né? E o escritor. E não era o Antônio Calado, né? Então, assim, e eles falavam, eu conheço o Antônio Calado, esse não é o Antônio Calado. E os guardas achavam que eles estavam, né, falando besteira, né? Estão querendo né, desviar o assunto, né? E não era. E aí, depois de uma semana, eles descobriram que aquele não era o Antônio Calado, eles soltaram um cara, um cadeirante, né? Que, segundo eles, chegou na cela de cadeira de rodas, eles pegaram a cadeira de rodas e jogaram o cara para dentro da cela, no chão, entendeu? Então, assim, de uma brutalidade horrorosa e uma prisão de um cara que não tinha nada a ver com a história, entendeu? Então, assim, tem milhares de histórias como essa, né? Uma coisa que eu abordo também nesse post do Ivan Lins é que é o seguinte, a gente conta essas histórias, né, de truculência, de prisão e de tal, e a gente fica imaginando assim, nossa, mas como que a sociedade brasileira permitiu que tudo isso acontecesse e ninguém falava nada, todo mundo achava... Tem muita gente que até hoje fala que era um período maravilhoso e tal. Acontece que a classe média brasileira, né, principalmente a classe média, houve um boom econômico nessa época, né, e que eles chamaram de milagre econômico, que depois, a gente estudando, a gente sabe que, na verdade, houve um crescimento econômico, mas que, ao mesmo tempo, houve um aumento gigantesco da desigualdade social do Brasil, porque essa renda, esse boom econômico não foi distribuído da maneira correta, então, de forma que a sociedade fosse... média alta, né? Exatamente, de forma que a sociedade fosse hoje um pouco menos desigual, né? Nunca foi investido em educação, em saúde, em nada disso, muito pelo contrário. E além do que, no final da ditadura militar, a gente teve uma inflação absurda, que aí você deve lembrar bem que foi no final dos anos 80, né? Foi astronômica. Astronômica, em decorrência de todos esses planos econômicos mal sucedidos, né? Mas enfim, na época houve esse milagre econômico, houve esse boom, né? Então as pessoas, tá tudo bem, para mim tá tudo bem, né? Aquela coisa, às vezes a gente não pensa nos outros, né? Então, se para você tá tudo bem, então tá tudo bem. E não é bem assim. E uma coisa que eu sempre conto, que eu gosto de contar para falar sobre isso, é a história do Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues, essa história está no livro O Anjo Pornográfico, né, na biografia dele. Ele era um apoiador da ditadura militar, porque ele era anticomunismo, então ele apoiou o golpe, né? E ele tinha, como ele era jornalista, né, o pai dele era dono de um jornal e tal, ele tinha muito acesso aos políticos e tal. E ele tinha relação com os generais. E sempre falava com eles, mas essa história de tortura, porque essa coisa da tortura era um boato que corria. Porque óbvio que eles não noticiavam isso, né? Óbvio que não. Então,
corria um boato, né, sobre o que acontecia nos porões da ditadura, né? Lado, né? Então muitas pessoas não acreditavam ou não queriam enxergar também, né? Que era mais confortável, né? Exatamente, exatamente. E aí, bom, ele apoiava. Quando o filho dele lutou contra a ditadura, entrou para a luta armada e foi preso em 72, Nelsinho. E quando ele encontrou o filho dele, porque já foi difícil de encontrá-lo, né? Quando ele encontrou o filho dele numa prisão no Rio de Janeiro, ele perguntou para o filho, você foi torturado? Aí o filho só falou, muito. E nessa hora, aí o livro descreve, né, que caiu uma máscara, assim, do Nelson Rodrigues, e ele ficou transtornado, né, porque ele não imaginava que isso realmente acontecesse. Agora, ele estava ouvindo da boca do filho dele, então ele sabia que isso estava acontecendo, né. E aí, então, a partir de então, ele começou a criticar o governo e tal, né, não abriu mão, lógico, dos ideais dele, que é contra o comunismo e tal, tudo isso, mas criticava também a forma como o governo era tratado, né, como tratava a sociedade brasileira, né, nessa época. Então, isso é um exemplo de como assim, ai, tá tudo bem para mim, então tá tudo bem, né? Não é bem assim, porque você tem filho, você tem irmão, você tem tio, você tem primo, você tem amigo, e se não tá bem para um, não tá bem para ninguém, entendeu? Uma hora a coisa chega, né, para você também, né? Agora, para finalizar essa música, pode falar. Eu falo muito, hein, Sônia? Me interrompe. Eu estou aqui compartilhando com você, pode continuar. Eu estou dizendo que é um reflexo mesmo, né? A gente tem que saber olhar e entender o outro também, né? E as situações vão além do que elas representam, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, essa música eu acho bem linda também no final, porque bom, chama Cartomante a música, né? E aí no final ele faz uma profecia, né? No jogo dos búzios e nas profecias, tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada. Então, aqui ele dá a profecia de que os tiranos sempre caem uma hora. Cai não ficou nada mesmo, né? Cai não ficam nada. E ele não fala do rei de copas, né? Que o rei de copas é o que representa o amor, né? Que é do coração. Só esse que ele não cai. Eu acho muito linda essa música. É esse que nos alimenta, né? Em todas as situações, não é verdade? Nossa, muito linda. E tem mais uma música que eu separei aqui para falar, que é a Pagu da Rita Lee. Você conhece? Conheço. É muito interessante. É muito legal, né? As pessoas aqui conhecem, né? Mas devem conhecer pelo menos Pagu pela história, né? Que ele apresentou, né? Exatamente. A Pagu, essa música tem esse nome, né? A Pagu é o apelido da Patrícia Galvão, que foi uma mulher modernista, da época da arte modernista, né, que andou com os modernistas, feminista, super revolucionária para a época, entendeu? Então ela é um símbolo, né, para o feminismo, a Pagu. Ela tem esse nome, a música tem esse nome, mas ela não cita a Pagu em nenhum momento, né, dessa música, mas ela fala das mulheres, né? E essa música começa falando o seguinte, ela fala: mexo, remexo na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão, né? Só quem morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Então aqui, eu acho essa música sensacional. Então aqui, e eu fiz também essa música inspirada, lógico, no nosso dia a dia, em tudo, né, que a gente está vendo aí a luta das mulheres já há anos. E eu tenho uma amiga também que tem um perfil
ela chama Luciana, Lumiki, que ela é feminista. Então, ela faz várias lives, né, sobre várias situações, né, da mulher atual, e conta história também, conta história do feminismo, enfim, um monte de coisa, é bem interessante. E vendo uma vez uma live dela, eu falei, poxa, eu preciso contar a história das mulheres, né, que eu ainda não contei, que é tão legal e tal, e importante também, né. Então, eu peguei essa música, que eu acho que tinha tudo a ver, e para falar de uma história que aconteceu há muitos anos atrás, né? Que foi a história das mulheres que foram queimadas na fogueira pela Inquisição, né? E aí a gente acaba relacionando, óbvio, com os dias atuais. O que acontece? A Inquisição se fortaleceu muito, né? No final da Idade Média, no começo da Idade Moderna. Porque isso foi como uma espécie de reação mesmo, porque a burguesia estava crescendo, né? A burguesia, a nova burguesia, então a nobreza e o alto clero, que eram os poderosos na Idade Média, né, que comandavam tudo e tal, eles começaram a entrar em decadência, a perder um pouco do poder. E aí apertaram o cerco com a Inquisição, né? A Inquisição foi uma maneira de dar uma travada ali, né? De dar uma segurada nos iluministas, na ciência que estava chegando, em tudo isso, né? Então, foi para isso que aconteceu. É uma reação. Quando a gente tem na história um avanço muito grande de mentalidade da época, da sociedade, a gente tem ao mesmo tempo um movimento de breque, né? A gente está assistindo um pouco isso, né? A gente, né? Eu acho que sim, eu estou aqui pensando, refletindo, acho que sim. A gente avança e retrocede, né? E para também, em algumas situações. Exatamente. Então, foi um pouco isso que aconteceu, mais ou menos no final da Idade Média para o começo da Idade Moderna. E as mulheres foram alvo certo, assim, da Inquisição. Para você ter uma ideia, 80% das pessoas queimadas na fogueira eram mulheres, tá? Então, assim, e elas foram tidas como bruxas, né? E a gente fala muito isso, nós somos bruxas, mas o que eram essas bruxas? Essas bruxas, que eram consideradas bruxas, e por isso elas eram queimadas, então eram mulheres que tinham conhecimento de medicina, né, de ervas medicinais que poderiam curar as doenças e tal. Eram mulheres que, de certa forma, contestavam aquele modo de vida, né? Então, um pouco mais avançadas para a época, né? E mulheres que tinham conhecimento em geral, né? Que estavam juntas, ajudando outras mulheres. Então, isso balançava o status quo da época, né? Era uma afronta, de uma certa forma. Então, a gente começou... E elas começaram a ser julgadas, assim, condenadas, na verdade, sem nem serem julgadas, né? Havia uma simples denúncia de que as mulheres... tinha muito isso, que assim, fulana seduziu um homem casado, né? Então ela era bruxa. Então, e uma simples denúncia de qualquer homem bastava para aquela mulher ser condenada e ir para a fogueira, entendeu? Ela não tinha chance de se justificar. Né? Oi? Não tinha chance de falar, de se explicar nada, realmente, né? Nada. Né? Para quê, né? Porque a mulher ali não era tratada como um ser humano, né? Não, de forma alguma. Então, assim, muitas foram queimadas como bruxas, né? E a gente tem esse fenômeno que chama caça às bruxas, né? Que é justamente isso, que é... Hoje, o que é o caça às bruxas? É quando um grupo é acusado de uma coisa que ele não é, né? Mas que é perseguido por aquilo. Que é exatamente isso, né? Exatamente isso. E agora com essa questão você veja, essa questão
dessa menina agora que foi julgada, né, pelo caso do estupro que houve, foi julgada, ela, na verdade, ela foi julgada, por isso que eu estou te falando, eu falei que ela foi julgada, mas é porque o julgamento dela pareceu um julgamento que ela estava sendo julgada como ré, né, e não o cara que a estuprou como réu. Então, assim, aqui não estou questionando, isso na hora me veio isso daqui, né, falei, gente, essa coisa da mulher seduzir, ser sedutora, quer dizer, a mulher é sempre a culpada por uma sedução. Quer dizer, o homem nunca é culpado dessa sedução. Como que funciona isso, né? E eu acho que essa coisa... No caso dessa moça, dessa moça especificamente, o advogado foi um calhorda, né? Um calhorda. Nossa! E assim, e mais interessante que eu falo para você, eu ouvi um podcast, eu não sei se você chegou a ouvir, você ouviu, né, o Praia dos Ossos, né? Ouvi, achei sensacional. Foi um amigo que acabou me enviando e fiquei encantada com ele. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Então, conta a história da Ângela Diniz, né, que era uma socialite da época, tá, uma mulher interessantíssima, super avançada para os tempos dela, tal, e foi morta pelo namorado Doc Street em 1976. Ela foi morta e foi julgada em 79, julgada. O julgamento foi em 79, no qual o DOCA foi absolvido, né? Ele foi absolvido. Quer dizer, e dentro desse julgamento, eles contam, né, como que foi o julgamento, e eu vi uma semelhança enorme com o julgamento desse caso da Mari Ferrer agora, porque o que estava em jogo, o que estava em jogo nesse julgamento não era a morte, não foi o assassinato dela, foi o fato, a vida dela, a conduta dela foi julgada. Quer dizer, não interessa a conduta da mulher, ela foi morta, assassinada, entendeu? E o julgamento inteiro foi baseado na conduta dela. Quer dizer, o que tem a ver? E agora com essa menina, o que aconteceu? Independente se o cara é culpado, se não é, eu acredito que seja, porque assim, quando uma mulher denuncia um estupro, não é uma fofoca que ela está fazendo, né? Ela passa pela delegacia, ela tem que levar provas, ela tem que ir adiante com isso, né, numa audiência, na frente de um juiz. Não é brincadeira isso, mas tudo bem. Isso eu não vou nem discutir, porque eu não sou advogada e não tenho acesso ao processo, então eu não posso discutir. Mas o que a gente pode discutir aqui, acho que a gente deve discutir e pensar, é o seguinte, a forma como ela foi tratada nesse julgamento. Então, assim, ela foi julgada, ela não era ré. Não, eles fizeram uma estratégia que ela acabou sendo colocada no centro, né? E ele acabou saindo de cena, né? E ela acabou levando a culpa, né? Por tudo. Exatamente. Quer dizer, uma coisa absurda, né? Aí tem quando eu escrevi esse post da Pagu, eu li uma frase da Silvia Federici, acho que ela chama Federici, que é uma feminista, uma estudiosa, tal, italiana, onde ela fala, a gente precisa muito conhecer essa história, a história das bruxas, para que a gente não seja novamente queimada, entendeu? Sim, porque senão não dão chance nenhuma. Na verdade, a gente volta para o mesmo período onde a mulher já não era nem valorizada, né? Qualquer coisa era motivo para que ela fosse levada à morte, né? E é isso. Exatamente. É absurdo, assim, incrível, né? A gente vai levando, né, Sônia? Vamos com mais uma consciência, né? Com uma consciência feminista, como o posicionamento da mulher e com a clareza que a história e a música nos apresentam, né? Porque a todo momento elas nos suscitam pensamentos e devaneios também e um recorte histórico mesmo que a gente não pode deixar de conhecer para também nos conscientizarmos da nossa situação, né? Da nossa situação dentro dessa caminhada nossa, né?
que cada um Com de nós certeza. tem a sua história e não deixa de acompanhar os cenários nacionais e mundiais, né? Que a gente está fazendo. Mas que trabalho maravilhoso que você apresentou para a gente aqui. Viu? Ai, obrigada. Eu quero mais. Vamos lá. Eu tenho mais uma música. Aí depois a gente pode conversar também de outras coisas que você quiser. Eu selecionei aí, porque nós estamos no mês de novembro, né, com a luta do povo negro e tal, e acho importante a gente falar disso também, né? Dia 20 Então, agora acontece a negra, né? Comemorada aqui. exatamente. Dia 20 da consciência negra, mas acho que estamos aí no mês de novembro. O mês de novembro está se configurando já com o mês inteiro dessas buscas de consciência, né? E enfim, de tudo, né? De estudo e de tudo isso, né? Então, eu selecionei a música do Alceu Valença, que chama O Ovo e a Galinha. Onde ele fala sobre a cana-de-açúcar. Ele é um pernambucano, né, o Alceu Valença. Então, ele fala sobre a cana-de-açúcar do Brasil, que a partir do século XVI, a cana-de-açúcar se tornou a principal atividade econômica brasileira, né? E porque os portugueses quiseram, além de extrair as coisas, os recursos naturais do Brasil, eles falaram, não, vamos aproveitar para colonizar, para ocupar a colônia e também fazer alguma atividade que reverta em lucro para a coroa, né? Então a cana-de-açúcar foi escolhida porque tinha condições favoráveis de clima e solo, e também porque o açúcar havia se tornado um produto assim, nobre, um produto super desejado pela sociedade europeia da época, né? Então, era uma especiaria que todo mundo queria, então... Exatamente. Até conotava um pouco do poder, né? As pessoas que tinham açúcar em casa, que poderiam consumir açúcar, é porque elas tinham até um determinado poder. Então, os portugueses eles já tinham a experiência da produção da cana-de-açúcar, porque isso já estava acontecendo na Ilha da Madeira, nas ilhas do Atlântico e tal. E, inclusive, eles tinham também experiência da utilização da mão de obra escravizada, africana escravizada, né? Que eles já utilizavam essa mão de obra nessas ilhas, né, para produzir o açúcar. Então, eles trouxeram todo esse aparato, toda essa experiência, toda essa organização, trouxeram para o Brasil, para todas as capitanias, né, mas se fixou muito em Pernambuco e na Bahia, e principalmente em Pernambuco, né. E aí foram trazendo a mão de obra escravizada, né, que eram africanos capturados, que foram escravizados, né? E foi, assim, uma população enorme que entrou no Brasil, enorme, tá? Foram aproximadamente 4 milhões de africanos, tá? É muita gente, né? É muita gente. Para aquele período, muito grande. E exatamente. Em condições subhumanas, né? Condições subhumanas e rapidamente também o tráfico negreiro se tornou uma atividade econômica também, né? Então, junto com a cana-de-açúcar, o tráfico negreiro também se tornou uma atividade econômica super lucrativa. E vinham, né, como você está falando, nos navios negreiros, morrendo, e uma coisa horrorosa e tal. Os portugueses tinham certo cuidado para encher os navios de gente e também, ao mesmo tempo, não deixar morrer tanta gente, não que eles se preocupassem com a condição das pessoas, mas eles se preocupavam com a mercadoria, né? Porque a mercadoria tinha que chegar viva para o comércio, né? Então, um cálculo aí que era feito, né? E também eles se preocuparam muito em não misturar as etnias e as tribos, né? E a disseminar, assim, as pessoas. Então, separaram as famílias, né, as tribos, as famílias, pai e mãe, filhos e tal, que já é uma crueldade gigante, né? Você ser tirado do seu continente, depois
ser separado da sua identidade, né, cultural e tudo, e não só da sua identidade, mas também de laços, né, de laços emocionais e tal, afetivos, né, e aí, mas eles fizeram isso com a intenção de que não houvesse uma facilidade para rebeliões, para fugas, porque, óbvio, quando você se comunica facilmente e tal, rapidamente eles vão se organizar para fugir, para fazer um monte de coisa, né? O que o que não foi, o que na verdade não impediu que isso acontecesse, né? Porque apesar de tudo isso, apesar de toda a repressão, os castigos, tudo isso, houve muitas rebeliões, inúmeros quilombos se formaram, né? Principalmente em Pernambuco, na Bahia também, mas principalmente em Pernambuco. E o quilombo mais famoso, que é o quilombo dos Palmares, né? Que tinha o Zumbi como líder, era gigantesco, entendeu? Era muito grande. Quando ele foi dizimado, não me lembro, assim, não lembro dos números agora, podia até ter pego, mas era assim, a população era semelhante à da cidade, entendeu? Mais próxima. Então, as autoridades realmente se viram num momento que a gente vai ter que acabar com esse quilombo, porque senão daqui a pouco não tem mais cidade, tem quilombo. Mais ou menos isso. Representatividade e força, né? Muito grande. Da própria liberdade, né? Muito grande. E eu tratos e a vontade de ser livre, né? Exatamente. E hoje, ironicamente, né, a gente tem um presidente da Fundação Palmares, que é a fundação que se dedica a estudar, né, a história do povo negro, a cultura e tudo mais, não reconhece o Zumbi como um dos heróis brasileiros, né? É uma coisa bem estranha isso que está acontecendo, né? Inclusive, recentemente, acho que foi essa semana aí, que tirou de personalidades negras do Brasil, Gilberto Gil, a Elza Soares, a Zezé Mota, uma coisa meio estranha. Mas vamos lá. Então, eu acho que... para onde que eu estava mesmo? Então, eles foram separados, né? Exatamente, da separação. Contando toda essa história, né, de como que foi. E o que eu acho muito interessante, né, dessa música do Alceu Valença é que justamente ele chama a nossa atenção, ele faz uma provocação para que a gente conheça essa história, né? Então, olha que legal, a música fala assim: Você deveria adivinhar que atrás do samba havia o semba. Você deveria adivinhar que atrás do semba havia África. Você deveria adivinhar que atrás de tudo havia o açúcar. Doce, doce, doce como mel, doce, doce, doce como fel, né? Então, ele faz assim, a gente deveria saber disso. Você devia adivinhar que atrás do samba, né, que é a nossa cultura, uma das maiores expressões da nossa cultura, a cultura brasileira, havia o semba, que atrás do semba havia a África, quer dizer, né? De onde veio? De onde que a gente vem? Então, ele levanta essas questões, né, Sônia? Ele levanta de uma maneira muito rica, né? Ele usa o samba e o semba, né? Ele consegue fazer rimas, né, com a música, ela fica interessante e provocativa, né? Isso, exatamente, ele faz uma provocação. Quer dizer, a gente deveria saber, né, que atrás de tudo isso havia o açúcar. Então, atrás de tudo isso, de todo esse ganho econômico, o desenvolvimento, né, o desenvolvimento econômico de uma região do Brasil foi cravada ali numa relação escravocrata, né, uma relação duríssima para os negros. E ele fala, né, que era doce como mel, doce como fel. Então a gente precisa saber para quem que era doce como mel e para quem que era doce como fel. E que hoje ainda é, né? Então a gente ainda é.
E tem duas pessoas, a Luna e a Patrícia. A Luna comentou que achou um absurdo o posicionamento atual, que você comentou, e a Patrícia disse que é um retrocesso. Né? Só estou te dando um retorno sobre o que você comentou, porque realmente é isso mesmo, né? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que assim, o nosso papel nisso tudo, né, na história, na música, os artistas fazem muito bem isso, né? É continuar provocando, né? Dessa forma que o Alceu Valença provocou nessa música, né? Continuar provocando o nosso pensamento. Então, assim, de que forma essa história, né? Pode responder as questões que a gente vive hoje, né? Por que que hoje nós estamos vivendo esse racismo? Nós vivemos um racismo atroz no Brasil, né? E agora, mesmo nós que somos historiadores, que somos estudiosos, que lemos, nós estamos nos deparando com uma força muito grande que estava totalmente reprimida, não estava reprimida, mas que nós não estávamos ouvindo, né? E que agora não, nós estamos começando a ouvir, né? A ouvir. É muito difícil, né? Parece que essa luta é sempre velada. Acho que eles dão um caminho e aí no entorno vem todo um movimento contrário, mais um pouco. Quer dizer, na verdade, todos os africanos, os negros africanos brasileiros, eles realmente tiveram uma trajetória de luta, né? Desde a sua ancestralidade até hoje. E parece que é uma luta onde eles não conseguem ocupar o espaço na sociedade que lhes é devido, né? Porque exato. Nós caminhamos, né? Nós temos muitos estudados, nós temos os próprios imigrantes que estão vindo para o Brasil em condições subhumanas em algum momento também que eles estão vivendo, muitos formados, né? Enfim, a gente tem um retorno de um movimento imigratório e a gente tem, novamente, manifestações de segregação, né, muito fortes, que a gente precisa estar atento, né? Atento. Ainda Sim. bem que a música tem que... E vamos cantar mais, né? Porque cantar mais para poder chamar atenção, não é verdade? Com certeza. Acho que tudo isso pode ajudar a gente a responder algumas questões aí que a gente tem, né? Estão postas aí para a nossa sociedade, né? O porquê de tudo isso, né? A gente tem que buscar esses porquês na história, né? Na história, na cultura, né? De que forma tudo isso, como que tudo isso se desenhou para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje, né? Eu estou aqui controlando o relógio, porque eu estou preocupada, porque das outras vezes o papo foi tão bom que caiu e a gente acabou conversando. Não, nós temos 5 minutos ainda, pelo menos tempo da gente se despedir, conversar mais um pouco, né? E não cair tanto. Eu agradeço, eu estou tão feliz de estar te vendo, porque no começo eu ouvi mais a sua voz e fui te ouvindo e vendo as imagens atrasadas. Mas de um momento para cá, acho que já não sei quanto tempo, agora eu estou conseguindo te ver. Ai, nossa! Eu não sabia. Eu estava te vendo tão bem, achei que você estava me vendo também. Não sei dos outros, né? Mas aí aqui, de repente, eu mudei de lugar de novo e vim, deu tudo certo, né? Olha, que bom. Se você pudesse nos dar o endereço da sua página aqui no Instagram, se você está em outras mídias sociais também com esse projeto, como é que é? Não, eu estou só com o Instagram, @cantehistoria, tudo junto, Cantehistoria. E aí, quem quiser, vai lá, dá uma olhada, a gente conversa também, né? A gente pode bater um papo, acho super legal essa troca. E estamos aí, né? Com os acontecimentos, você se inspirou para um próximo post? Pensou já em alguma coisa? Ai, nossa, eu tô com um monte de ideias, assim, sabe? Sei lá, menina, eu quero escrever um post com aquela música da Mangueira, né? Em novembro, acho importante ainda falar, né?
do povo negro e tal, e da consciência negra, e eu pensei naquela música da Mangueira, onde eles resgatam os heróis, né, negros na história do Brasil. Eu acho isso fantástico, a gente precisa aprender, a gente precisa ter eles na memória. Então, talvez eu faça, talvez seja esse o próximo post. Que bom, não vou perder, não. Olha, Maíra, muito obrigada. Obrigada por você trazer essas novidades. As pessoas estão dizendo aqui. A Vani disse super legal. Peraí. A Luna disse, jeito muito gostoso de aprender história. Parabéns, Maíra. A Patrícia disse, o racismo sempre esteve presente, estava velado. Agora os preconceituosos deixam bem claro que não querem preto e pobre no poder. É uma grande verdade, né? A Olha diz que é muito bom. Preto e pobre ofende, né? Ofende, mas só que são muito inteligentes e caminham, né? Quer dizer... Olha que absurdo aqui que a Patrícia está falando, que a primeira professora negra eleita vereadora recebeu ameaças de morte na internet, em Joinville. Eu vi o caso dessa pessoa em Joinville. Isso é um absurdo, né, gente? É de uma brutalidade, de um retrocesso, de uma ignorância. A gente tem que estar junto nessa, a gente tem que lutar contra isso. E isso não vai acabar. A gente vai morrer e não vai acabar, mas a gente vai passar para outra geração. Então, obrigada, viu, Sônia? Cantar para a gente também, viu? Adorei as suas canções. Vem interpretar algumas músicas e fazer outra análise. Obrigada a todos, a Karen. Obrigada. A todos que estão aqui, ao Arthur, que vieram nos ver. E eu agradeço muito, tá bom? Gente, até o próximo. Obrigada. O Secretaria vai ficar no IGTV e depois eu já vou subindo no Instagram, tá bom? Então, quem não pôde ver vai ter essa oportunidade, tá? Boa tarde, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Gente. Tchau. Tchau.